Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argus sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Vinícius Damasio, eu sou o repórter da publicação Argus Brasil Combustíveis e no episódio de hoje eu converso com o Mário Barbosa. O Mário é gerente sênior de vendas da Wärtsilä para a América Latina e a gente vai falar um pouquinho sobre a transição energética no setor marítimo, mais especificamente a defesa do uso do etanol nesse setor. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado, Vinícius. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer poder conversar com vocês a respeito desse tema e sobre toda essa transformação que a indústria marítima e offshore está presenciando agora. Tá ótimo. Mário, os leitores do relatório, Argus Brasil Combustíveis, eles já conhecem um pouco dessa história, mas assim, os estudos em torno do uso do etanol como alternativa aí ao óleo combustível marítimo remontam ali a 2015, quando o grupo Wärtsilä foi contratada pela operadora de balsas sueca Stena Line para converter uma embarcação para operar com metanol. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês como que surgiu essa ideia, não do metanol, mas do etanol como combustível marítimo. Como você bem falou, em 2015 fomos contratados pela Stena Line para fazer essa conversão do Stena Germanica, que é um navio de passageiros, que opera lá no norte da Europa, e o desafio era converter os motores que tem na embarcação, na época operavam com diesel, para converter para metanol. Então, desenvolvemos lá a primeira geração do sistema de combustível, a primeira geração do kit de conversão para metanol, quando a empresa obteve bastante conhecimento dos desafios, e também trabalhamos junto com eles para ver a questão de tancagem na embarcação, qual que seria o impacto de ter o metanol armazenado. E já em 2015, quando eu tomei conhecimento desse projeto lá da Europa, quando eu tomei conhecimento aqui pelo Brasil, já me veio a ideia de a gente conversar a respeito do etanol. O etanol é abundante aqui, como a gente já bem sabe, e há décadas a gente tem esse combustível no setor automotivo. Então, conversei com meus colegas lá e com uma ideia inicial, mas a gente acabou abortando, digamos assim, o estudo mais aprofundado do etanol, na época, em 2015, mas com toda essa transformação que a indústria vem sofrendo, com a regulamentação da IMO, essa questão de redução extrema aí de emissões de CO2 e gás de efeito estufa, então retomamos essa discussão, voltamos a analisar o etanol também como uma das alternativas. Então a ideia surgiu em 2015, botamos um pouquinho de lado, por outras circunstâncias de mercado, sobretudo o mercado marítimo e offshore aqui no Brasil, como se apresentava, mas quando veio essa demanda maior global, essa necessidade realmente de descarbonizar, uma regulamentação muito forte da IMO, retomamos aí o estudo do etanol como uma das alternativas. Entendi. O compromisso da IMO, que a gente fala aqui, que é a Organização Marítima Internacional, é que todos os países membros eles concordaram em reduzir as emissões em pelo menos 20%, de preferência 30% até 2030, 70% de preferência 80% até 2040 e o carbono zero até 2050, Isso. Então, não é uma opção, é uma imposição, digamos assim, Então, todo o mercado está com esse desafio pela frente, seja para as embarcações existentes, seja para novos projetos, novas embarcações que fatalmente vão cruzar aí esses marcos temporais aí de 2030, 2040, etc. Entendi. E uma pergunta, eu acho que sempre me fazem quando eu falo sobre esse tema, é se existe algum obstáculo tecnológico aí para você intercambiar o metanol pelo etanol e quais as vantagens que vocês encontraram para o uso do etanol durante essas pesquisas? Então, como eu te falei, em 2015, a gente teve um primeiro entendimento aí do que é uma conversão no motor, e um motor grande, operar num navio já com metanol. Então, a gente tem lá a tecnologia de primeira geração do metanol. E, obviamente, a gente veio desenvolvendo, não só em laboratório, mas também para novos modelos de motores, etc., a segunda e terceira geração. O ano passado, a gente lançou o Wärtsilä 32 já no metanol. E esse motor está sendo entregue. Então, os desafios são, se você analisar um dos desafios, principalmente, se você analisar o etanol e o metanol, os dois são álcools.
só que o etanol tem um poder calorífico maior do que o metanol. Então, como a gente trabalha com motores e vai entregar a mesma potência, seja no diesel, seja no álcool, então a gente tem que trabalhar a eletrônica do motor para ajustar qual o volume de combustível vai ser utilizado, uma vez que com menor volume de etanol se espera a mesma potência que teria no metanol. Então tem todo um ajuste, entender a questão de ponto de injeção, a questão de pressão, uma série de ajustes que a gente precisa realmente testar e entender no ambiente não só de laboratório, mas no ambiente de teste de fábrica do motor, como é que se comporta o motor passando de um combustível para outro, porque a nossa premissa maior é que o motor tem que ser flexível em combustível. Então o armador, o dono da embarcação, ele vai ter a opção de trabalhar com diesel, trabalhar com etanol ou metanol, mas aí quando ele trabalhar com metanol ou etanol, tem uma mistura que ele pode optar, qual o nível de mistura, qual o percentual de álcool que ele pode utilizar na operação. Tá? Então esse que é o desafio maior, a gente ajustar o motor para esses diferentes combustíveis e diferentes misturas. Eu entendo que, assim, para operar com metanol, os motores precisam ter tanques de combustíveis que ocupam cerca de 1,7 vezes o tamanho do diesel, né? Como é que fica esse cálculo aí, considerando o etanol? Então, a perspectiva, como eu falei, por conta do poder calorífico do etanol ser maior do que o metanol, então, volumetricamente, a gente precisa de menos tancagem para uma mesma autonomia. Óbvio que vai depender de cada projeto, porque operacionalmente ainda precisa de diesel a bordo, então o armador no final ele vai ter que decidir quanto de volume que eu preciso ter de diesel para minha operação, quanto de volume de etanol eu preciso, e quando eu operar com metanol também, qual volume que eu tenho em contrapartida. Então, assim, o que se espera é o adicional de volume para uma mesma autonomia que a embarcação teria em diesel, comparando metanol e etanol, no etanol vai ser menor. Então a gente espera que esse fator de multiplicação que você mencionou, 1,7, seja um pouco menor para o etanol, porque, novamente, o etanol tem um poder calorífico melhor do que o metanol. Entendido. E eu sei que, assim, ao longo desse caminho que vocês vieram construindo esse projeto no Brasil, a Wärtsilä encontrou aí um braço amigo na Raízen, né, que é a principal sucroalcooleira aqui do Brasil, para realizar os estudos de viabilidade, e agora esses testes estão sendo conduzidos uma escala maior na Finlândia, certo? A parceria que a gente fez com a Raízen, né, foi primeiro para construir o entendimento mútuo em ambas as empresas, né, do que representava, qual que seria o potencial do mercado marítimo para o etanol e o que o etanol traria para o mercado marítimo em contrapartida para a descarbonização. E então foi um estudo para a gente entender aí como é que seria a questão de certificação, de quão realmente verde é o etanol, qual a pegada de carbono, né? Quais são as emissões do etanol, considerando todo o ciclo de vida, desde a produção, a plantação, a produção até a logística dele. Então a gente construiu juntos aí. A Raízen foi um parceiro essencial para a gente, para que a gente pudesse trazer para dentro de casa o conceito de que o etanol realmente é um combustível a ser considerado, porque havia muita preocupação com relação à concorrência com alimentos, né, agricultura, essa coisa aí, mas uma vez que eles mostraram para a gente toda a questão da sustentabilidade do etanol da cana-de-açúcar, seja de primeira ou de segunda geração, nos trouxe bastante conforto em desenvolver os motores nessa linha. E pelo outro lado, o acordo também que a gente assinou com eles recentemente de descarbonização, vamos apresentar para eles alternativas para a frota que opera para eles no transporte, na logística, tanto do açúcar quanto da cana globalmente. Então, os navios que operam para a Raízen, a gente vai fazer um estudo detalhado dessa frota e apontar caminhos para descarbonizar essa frota existente ou até mesmo para novos navios, tendo aí como premissa também de que vamos adotar futuramente o etanol, né, como uma das alternativas para ele. Eu queria retomar um ponto que você comentou que eu acho muito interessante, é que nós sabemos que as discussões aí envolvendo o uso do etanol na Europa, elas envolvem algumas, vamos dizer assim, algumas mistificações, né, particularmente esse debate em torno do chamado food versus fuel, ou seja, debate em relação ao risco de você desviar terras agrícolas ou culturas para a produção de biocombustíveis em detrimento da oferta de alimentos. Então, vocês também tiveram que lidar com esse debate internamente, dentro da própria empresa. Muito, porque a nossa premissa principal é de que a gente quer trazer para o mercado soluções sustentáveis, não só na questão
sustentabilidade ambiental, mas também todo o aspecto humano, né? De garantir de que a gente não está apontando combustível que vá comprometer a alimentação, né, do mundo, etc. Então, assim, a questão de sustentabilidade ela é bem mais ampla do que só reduzir emissões dentro da Wärtsilä. Tá? Esse aspecto ESG, né, que está muito em voga, a gente toma muito isso a sério. Tá? Então, essa garantia, essa tranquilidade que eles puderam nos trazer sobre esse tema de sustentabilidade, trabalho infantil, vai desde isso aí, né? Trabalho infantil, trabalho escravo, desmatamento, queimada, qual é a pegada de carbono, quais são as certificações. Então, isso aí foi importantíssimo e foi, assim, o carimbo final para que a gente entendesse, não, realmente é uma rota a se analisar, vamos de fato analisar o etanol da cana-de-açúcar como uma alternativa. Entendido. E é interessante, assim, porque eu imagino que para o armador brasileiro, você falar em etanol, ele já tem isso no imaginário, né? Ele já conhece a indústria, ele já está familiarizado, mas realmente na Europa é uma outra visão, né? Passa por um processo de você quase educar, né, o ouvinte ali dessa discussão, né? Exato. O armador brasileiro tem o lado bom de conhecer o etanol já há algum tempo, né? Todo mundo sabe, vai no posto da esquina, lá já sabe que tem etanol ali para abastecer. E tem um lado ruim também, que a gente tem aquela velha percepção de que, poxa, quando o açúcar está mais caro, se produz mais açúcar e o etanol fica caro. Então, sempre teve essa dualidade aí na análise, né, do etanol. Sempre veio à tona isso, mas a gente contornou muito bem, porque o mundo é outro agora. E esse aspecto do etanol de segunda geração vir sem competir de fato com isso, também traz muitas garantias, né, de que é um potencial muito próximo da realidade hoje, sobretudo de Brasil, que se você analisar onde é que está o metanol, a produção de metanol, amônia, o hidrogênio verde. Então, o mais próximo da gente é de fato o etanol. Interessante aqui, só para contextualizar para os nossos ouvintes, o etanol de segunda geração é o etanol produzido aí a partir do bagaço, né? Você tem um etanol de primeira geração, que é o etanol comum da fermentação da cana, e os restos dessa produção você pega o bagaço e faz o etanol de segunda geração. E interessante sobre esse ponto do etanol de segunda geração é que nós notamos que o governo brasileiro ele também está apostando, né, que o etanol pode desempenhar um papel importante nesse futuro do transporte marítimo. Imagino que muito por conta dessa definição da IMO, que a gente falou um pouquinho mais cedo, mas você acredita que nós veremos assim, algo similar ao que está acontecendo no setor aéreo e o avanço das discussões em torno do SAF, né, o combustível aéreo de aviação sustentável, a gente vai ver algo similar na indústria naval? Com certeza. O que está acontecendo? A pressão ela vai em várias indústrias, tá? Então, se você pega o SAF é um tipo de combustível, então todo mundo tem que se adaptar a produzir especificamente aquilo ali. O querosene de aviação agora de origem verde. No caso do marítimo, é diferente. A gente está adaptando o motor aos combustíveis. Como eu falei, a Wärtsilä lançou o ano passado e já está entregando já os motores a metanol. Lançamos há 2 semanas o motor a amônia. Estamos trabalhando no motor a hidrogênio. Temos motores que trabalham com gás, o metano. E aí o metano pode ser biogás, ou metano sintético, etc. Temos motores que já trabalham com diesel, obviamente. Então, veja bem, no mercado marítimo, ao contrário da aviação, a gente quer flexibilidade de combustível. Então, para o governo, se a gente pensar aqui em âmbito de Brasil, por que o etanol é tão importante? Porque já é um combustível que está pronto, já se conhece a logística, a produção, toda a questão de sustentabilidade, o ciclo de vida do etanol, quanto realmente ele pode descarbonizar, quais são as possíveis rotas, cana-de-açúcar, milho, etc. Então, é uma tecnologia que o Brasil tem há décadas e que a gente pode mostrar a partir de projetos aqui, por exemplo, na cabotagem, na navegação interior, no apoio marítimo offshore. Se o governo de fato incentivar a utilização do etanol aqui, a gente mostra para o mundo que é uma alternativa extremamente sustentável e economicamente viável, por questões logísticas e de preço. E a tecnologia ela já está vindo. Então, por que não mostrar para o mundo que a gente tem a tecnologia aqui para solucionar um problema global, ou ter uma alternativa a esse problema global? Então, todo o meu discurso, todas as discussões que eu também já tive com alguns membros do governo, né, o Ministério, Minas Energia, etc., é nessa linha. A gente tem que ver o lado brasileiro, né? Como brasileiro, a gente tem que acreditar no etanol como alternativa, desenvolver essa alternativa,
utilizar essa alternativa em projetos aqui locais e mostrar para o mundo que a gente tem esse potencial. Durante esse congresso lá da UDOP, eu ouvi muito que o Brasil pode ser a Arábia Saudita do SAF. Aí eu vou trazer um pouco também, por que não, do mercado marítimo, jogando o etanol também como alternativa, já que está tão pronto. Então, para mim, eu penso muito nessa linha. Projetos aqui, rodando o etanol, cabotagem, navegação fluvial, apoio offshore, tá? Mostrando para o mundo que a gente tem a solução. E a gente, com a tecnologia em mãos, esses projetos avançando no Brasil, o próximo passo seria convencer os participantes do setor naval, assim, numa escala global, de que o etanol brasileiro pode aí ajudar a atingir as metas regulatórias da IMO para 2050, né? Eu vou te falar que, recentemente, isso já tem tomado até mais corpo em discussões lá fora. Eu acabei de receber um paper aqui de uma empresa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como vocês devem saber, é o maior produtor de etanol no mundo, né? Só que a partir do milho. Então, já está se analisando essa rota também do etanol. Tá? Então, eu não me surpreenderia que, a partir de um movimento aqui de Brasil mais forte, isso acelerasse bastante, tá? Porque não tem disponibilidade, por exemplo, de metanol. Alguns barcos, alguns navios que foram construídos pensando no metanol, eu estou analisando assim, beleza, mas onde é que eu encontro o metanol verde? E aí, se o etanol entrar como uma alternativa para isso, tá aí o que a gente estava precisando, demonstrar. Então, eu não me surpreenderia se esse processo acelerasse, não só no âmbito de Brasil, mas global, tá? Perfeito, excelente, Mário. Eu acredito que esse tende a ser um tema cada vez mais presente nas discussões envolvendo etanol no Brasil. E a Argos, é claro, acompanhará isso tudo bem de perto. Muito obrigado pela sua participação no Falando de Mercado, Mário. Por nada, fico à disposição aí para quando vocês precisarem de mais esclarecimentos, algumas dúvidas aí dos ouvintes de vocês. Enfim, estamos à disposição. Muito obrigado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português, eles estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com/falando-de-mercado. Visite a página para continuar acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!